que eu prezo muito num professor é quando ele coloca a gente para pensar. E nossos grupos de discussão acabam servindo exatamente para isso, né? Muitas vezes vem perguntas dos alunos que surgem daí e falam, poxa, como eu não tinha pensado nisso antes? Ou será que é verdade essa informação que o aluno está trazendo? Porque a gente não pode nivelar as pessoas por baixo. A gente tem que pensar que todas as dúvidas são válidas, independente de qual seja, né? E surgiu, nesses tempos, uma dúvida a respeito do uso da vacina tetânica e a associação junto com a toxina botulínica. E fui me perguntar, falei, poxa, eu já tinha estudado isso, estudei com muita intensidade, vamos dizer assim, até quando estava regravando o nosso curso de toxina botulínica. E daí eu falei, não, mas não tem correlação, não tem base. E daí eu fui pesquisar de onde que veio, né? Chamou o aluno de lá e falou, olha, de onde que você viu essa informação? Porque até onde eu sei, não é uma informação válida, não é uma informação que procede. Ele me deu um site direitinho que mostrava que, de fato, olha aqui, está até evidenciado aqui, ó, a vacina antitetânica é antagonista da toxina botulínica. Isso quer dizer que ela combate a ação da toxina no organismo como se fosse um corpo estranho. Essa vacina foi feita para combater a bactéria causadora do tétano e, portanto, também irá abrigar a Clostridium botulinum, a bactéria de origem da toxina botulínica. Bom, aqui a gente já tem algumas situações, né? Então vamos primeiro ponto. A vacina antitetânica, ela usa um toxoide do tétano. O que é o toxoide do tétano? É aquilo que vai fazer o organismo combater a toxina tetânica, não a bactéria. Então aqui já tem informação errada. Ó, foi feito para combater a bactéria causadora do tétano. Não é, é a toxina tetânica. Mas de fato existe talvez alguma informação que ficou mal conduzida quando o profissional descreveu a vacina como tendo esta ação. Vamos resumir o curso todo, né? A aula toda. Não tem nenhuma correlação a vacina antitetânica com o uso da toxina botulínica. Então, depois de ver esse trabalho, de ler esse trabalho, eu fui atrás do que existia na literatura, né? Porque as últimas informações que eu tinha é que não tinha nenhuma correlação. Tinha alguma coisa que disfarçava, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas, na verdade, não tinha muita coisa a ver. Eu achei um artigo relativamente recente, esse daqui de 2019, relativamente recente porque já tem 2 anos, falando da imunogenicidade associada ao tratamento com toxina botulínica. Que é uma coisa muito bacana, né? Porque sempre se pergunta, fala, poxa, vai ter efeito vacina? Não vai ter efeito vacina? Quando acontece isso? Então, foi uma revisão muito bacana, deve ter quase 100 artigos revistos nessa revisão, e que ele se refere a um artigo de 2013, que é este daqui, que por acaso já tinha usado, que também é um artigo muito bacana e muito completo, que é outra revisão, e que esse daqui, inclusive, eu usei para uma aula especificamente sobre o efeito de imunogenicidade das toxinas botulínicas. E nesse artigo em específico, tem uma frase que eu sublinhei, a gente vai ler daqui a pouquinho, que vai sintetizar realmente toda essa questão. Porque existem evidências de que in vitro, ou seja, no ensaio feito no laboratório, existe algum grau de efetividade do anticorpo da toxina tetânica em combater também a toxina botulínica. Por que acontece isso? Porque a toxina tetânica e a toxina botulínica, elas dividem mais ou menos 50% dos aminoácidos, da sequência de aminoácidos para formar a proteína. Tanto a toxina tetânica como a botulínica, elas são compostas daquela cadeia pesada e a cadeia leve. É a mesma coisa, é a mesma ação. O mecanismo de ação das duas é essencialmente igual, só que os efeitos clínicos são diametralmente opostos. Enquanto a toxina botulínica faz a paralisia muscular, a toxina tetânica ela cria espasmos musculares. São ações opostas. E daí eu fui pesquisar, fui tentar entender por que duas toxinas que têm tanto em comum, uma boa parte da sua composição são semelhantes, tem o mesmo mecanismo de ação, elas entram do mesmo jeito na terminação nervosa, elas bloqueiam a liberação de neurotransmissores, e por que acontece essa discrepante, esse efeito tão discrepante, né? E por que não pode existir essa correlação? Antes de eu entrar no efeito, para vocês entenderem de fato o mecanismo de ação, tem alguns detalhes nessa frase aqui que eu queria colocar, olha. Nesta parte aqui, olha. Um estudo pré-clínico conduzido em ratos mostrou que a presença de agentes imunológicos ativos para a toxina tetânica não aumenta
a resposta contra a toxina botulínica. Entretanto, não existem estudos clínicos que tenham esta resposta, que não foi feito nenhum trabalho humano. Esse trabalho aqui é de 2002, esse ensaio pré-clínico foi em 2002. Não tem nada, desde 2002, acreditem, pelo menos eu não consegui localizar absolutamente nada. Não tem nada, nenhuma evidência científica que mostra que em humanos acontece alguma coisa semelhante como acontecia in vitro. Porque nem no rato acontece isso. Então, a gente entra nesse mérito. Não tem essa correlação. Posso tomar vacina antitétano e fazer o tratamento com toxina? Pode. Pode. Não tem problema nenhum. Mesmo porque a vacina antitétano, ela é obrigatória, ela faz parte da vacinação nacional, né? Todo mundo toma, tem que ser renovada a cada 10 anos, mesmo depois de adulto. Então, todo mundo vai usar a vacina tetânica em algum momento. Só que aí que entra um aspecto interessante. Por que acontece essa confusão? Por que surgiu a confusão? Porque nesse ensaio clínico, realmente o anticorpo que combatia um, combatia outro, porque de alguma forma ele conseguiu identificar algum grau de similaridade. Mas existem diferenças muito importantes entre as duas toxinas, né? Então o formatinho da toxina tetânica, né, a tridimensional da toxina tetânica, se você olhar, ele é muito parecido e muito semelhante com a própria toxina botulínica. Também tem aquela cadeia pesada, também tem a cadeia leve. A cadeia pesada, da mesma forma que a toxina botulínica, ela é responsável por entrar naquela terminação nervosa, e a cadeia leve é responsável também por impedir a liberação de neurotransmissores. Só que é aí que tem toda a mudança, é aí que tem toda a diferença do neurotransmissor. Essa imagem aqui é muito bacana, deixa eu ver se vocês conseguem ver no slide. Olha, esta imagem aqui vocês já devem ter visto, essa bolinha aqui mostrando a terminação da sinapse, os receptores que ficam na musculatura, por exemplo, e as vesículas sinápticas no local. E eu tenho certeza absoluta que vocês já viram esse esquema, que ele também é muito conhecido, eu já usei muito em aula, desde o primeiro curso que eu ministrei. Foi uma ilustração muito bacana. Como que é a ação da toxina botulínica? Ela entra na terminação, né? Então, aliás, como é que é a transmissão do impulso nervoso que leva ao movimento muscular? Vamos chegar nisso. Aquela vesícula sináptica, ela vai fazer uma união da sinaptobrevina, ou VAMP25, que é o outro nome dessa sinaptobrevina, junto com a SNAP25 e a sintaxina, que são essas proteínas que ficam por dentro da membrana axonal, na porção final da membrana axonal. Isso daqui tudo vai se entrelaçar e vai permitir que esta vesícula, cheia de um componente, de um neurotransmissor, no caso da toxina botulínica, o neurotransmissor é a acetilcolina, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre isso. Então ela vai lá, faz a união desta vesícula na membrana, libera a acetilcolina vai para os receptores da terminação muscular, da terminação da fibra muscular, e aquilo lá vai estimular aquela fibra a ter um grau de contração. Perfeito, até aí tudo bem. Quando coloca a toxina botulínica, o que acaba acontecendo? Isso aqui também é a parte 2 dessa mesma imagem. O que acaba acontecendo? Em algum momento a toxina botulínica ela pode clivar, ela pode quebrar ou a SNAP25, que é o caso da toxina do tipo A, que é todas que nós usamos para estética, ou ela pode, por exemplo, pegar a sinaptobrevina, que é este roxinho aqui. Olha. Então, a tipo B, por exemplo, que existe uma única toxina no mercado que não tem no Brasil, ela quebra aqui essa região, que é a sinaptobrevina, ou a VAMP25, que também é outro nome dessa proteína. A toxina tetânica, ela age exatamente igual à toxina do tipo B. Ela vem aqui e quebra esta região aqui, e impede que aquela vesícula cheia de acetilcolina, cheia de neurotransmissores, invada toda a região e que faça um movimento muscular. Só que aí que vem a diferença, aí que vem o que deixa uma oposta à outra. A acetilcolina, e aqui é uma imagem que nós temos da Wikipédia, nós temos, na verdade, a ação dela, olha aqui. Ela atua no sistema nervoso somático e a contração muscular acontece devido à liberação dessa substância nas ramificações do axônio. Ou seja, quando libera a acetilcolina, a musculatura contrai. Só que vocês já se perguntaram por que ela deixa de ser estimulada ou por que a acetilcolina não continua estimulando a contração muscular? Justamente por conta de um outro neurotransmissor que chama GABA, né, que é esse ácido gama-aminobutírico, é um nome muito bonito. E ele é, veja aqui, o principal neurotransmissor inibidor do sistema nervoso, deixa eu mudar a posição para vocês enxergarem melhor, do sistema nervoso central dos mamíferos. Ou seja, ele é
um neurotransmissor que é um antagonista da acetilcolina. A acetilcolina ela tem a ação de fazer a contração muscular porque ela faz uma ação estimuladora. Daí chega o GABA, ou esse ácido gama-aminobutírico, e faz o oposto. Fala, olha a acetilcolina, chega, não vem mais. E aí que vem a diferença das duas toxinas. Enquanto a toxina botulínica impede que a acetilcolina seja liberada, a toxina tetânica faz com que o GABA não seja liberado. Ou seja, ela tira o agente inibidor. Então, o que acaba acontecendo? Qualquer impulso nervoso para a movimentação muscular vai liberar um excesso de acetilcolina que não tem alguma coisa inibidora, que seria o GABA, e a contração muscular ela vai acontecer de uma forma por espasmo, que é uma ação oposta. Então é muito interessante porque as duas vêm da mesma bactéria, do Clostridium, né? Do mesmo gênero, acho que é gênero. As duas têm o mesmo mecanismo de ação, só que uma não libera as vesículas de acetilcolina, a outra não libera as vesículas que têm o GABA. Então, as ações são completamente opostas. Mas até aí, por ter o mesmo mecanismo de ação, por ter a mesma ferramenta de uso, quer dizer que o que funciona para um não funciona para outro? Não. Porque existe uma outra informação. A toxina botulínica, por regra, ela vem envolta num invólucro proteico, que é esse complexo hemaglutinina-neurotoxina. Ela está protegida. A toxina tetânica, por tabela, por default, né, por padrão, ela vem sem proteção proteica. Então, naturalmente, a toxina tetânica ela está mais sujeita à ação dos agentes imunológicos, né, de ser reconhecido como um agente invasor e ser combatido. Ao passo que a toxina botulínica, ela tem um agente de proteção. E daí você deve se perguntar, e o Zelmin? Que o Zelmin tem também, ele é só a toxina pura, purificada. Sim, aí provavelmente não vai ter uma inter-relação com a vacina do tétano, porque ele só tem 50% de similaridade. In vitro é uma coisa, in vivo é outra. O tempo de vida de uma toxina é diferente da outra, apesar do mecanismo de ação ser muito parecido. Então, acabei de fazer a toxina tetânica, eu acabei de tomar a vacina para tétano. Posso fazer um tratamento de toxina? Não. Mas como assim? Você está falando o oposto, você está falando que não tem efeito? É exatamente o que eu estou falando. A vacina de tétano não vai interferir em nada no tratamento de toxina botulínica. Mas a vacinação vai. O que a vacinação faz? Ela estimula o seu sistema imunológico. Então, quando você toma a vacina, você dá uma turbinada no seu sistema imunológico. E o que acaba acontecendo com qualquer agente que está lá presente? O organismo vai reconhecer como estranho. Ele já vai estar turbinado. Fala, opa, ele pode desencadear também uma reação de corpo estranho contra a toxina botulínica. Mas veja que não é uma ação da vacina do tétano. É uma da vacina, que é a mesma situação da vacina de Covid. Ela causa uma reação imunológica gigante. Essa reação imunológica vai combater, claro, vai estimular o organismo a criar anticorpos. E se você tem um outro material estranho, no caso a toxina botulínica presente, pode ter o risco de também formar anticorpos para ela, porque ela está circulando, ela está presente. Então é a vacina o problema, não é a vacina do tétano ou qualquer outra coisa semelhante. Entende? Então é aí que está a situação. Então, quando a gente lê, ou quando você lê, novamente, uma matéria bem escrita, com informações pela metade, porque a informação aqui é que tem correlação, ou que ela vai combater bactéria. Não, peraí. Então, o fato de estar bem escrita não quer dizer que ela está dizendo a verdade. Esse é um ponto importante. Tenta olhar as bases. Tem referência? Ele está mandando isso aí, a referência. Olha, realmente ela combate desse jeito. Olha um link aqui do artigo que faz isso. Olha a referência aqui de um vídeo que ele explica sobre isso. Que dê sustentação a essa teoria. Mas a teoria de que vacina antitétano interfere no tratamento de toxina não vale, é inválida. Eu estou me sentindo meio Mythbusters aqui. Não era o Busters? Mythbusters? Então, não é válido, tá bem? Então, espero que tenha ficado claro e é isso aí, gente. Até uma próxima. Tchau.